Existe uma voz que persegue você. Ela não vem de fora, vem de dentro. Ela sussurra constantemente no seu ouvido quando você está prestes a fazer algo importante. Quando você considera dar um passo corajoso, ela te chama de fraco. Quando você tenta aprender algo novo, ela te chama de burro. Quando você compara seu progresso com sua jornada, ela te chama de atraso. Quando você pensa em tentar algo maior, ela te chama de incapacitado. E o pior, você acreditou. Por anos você tem acreditado nessa voz como se ela fosse uma justiça imparcial da verdade sobre quem você é. Mas ela não é. Essa voz é a prisão mais cruel que existe, ser inimigo de si mesmo. Antes de continuar, faça algo corajoso. Se você confirmar essa voz destrutiva dentro de sua própria mente, escreva nos comentários: "Eu ouço a voz cruel", e seja honesto sobre como ela tem sabotado suas tentativas de crescer. Se ainda não está inscrito, clique no botão de inscrição porque neste capítulo você vai aprender a desarmar esse sabotador interno usando a sabedoria estoica milenar. O interno crítico não surgiu do nada, ele foi formado ao longo de anos através de experiências dolorosas, palavras duras de figuras de autoridade que você internalizou, comparações constantes que você fez consigo mesmo, traumas não resolvidos que se transformaram em narrativas sobre sua inadequação. Quando uma professora te humilhou na frente da aula aos 10 anos, você não apenas sentiu vergonha naquele momento, você internalizou uma voz que diz: "Você não é inteligente o suficiente". Quando um pai ou mãe criticou duramente seus esforços, você não apenas ficou triste, você desenvolveu uma voz que diz: "Você nunca faz nada certo". Quando você fracassou em algo importante, você não apenas aprendeu com o erro, você criou uma voz que diz: "Você é um fracasso". Essa voz se camufla perfeitamente de realismo. Ela te convence de que está apenas sendo honesta, racional, realista sobre suas limitações. "Não estou te atacando", ela sussurra. "Estou apenas te protegendo de mais decepções. É melhor você não tentar do que tentar e falhar de novo". Mas isso não é proteção. É sabotagem pura, é uma forma sofisticada de manter você pequeno, seguro, mas completamente preso numa versão diminuída de quem você poderia ser. Epicteto, filósofo estoico que passou da escravidão física à liberdade mental, entendeu perfeitamente esse mecanismo. Não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre as coisas. E você tem feito julgamentos impiedosos sobre si mesmo, disfarçados de pensamentos. Diagnóstico estoico. Agora vamos ao diagnóstico preciso do que acontece quando essa voz cruel domina sua mente. Princípio estoico. Fundamental. Pensamentos não são fatos. O primeiro e mais revolucionário ensinamento estoico sobre o crítico interno é este: seus pensamentos não são fatos objetivos sobre a realidade, são interpretações, muitas vezes distorcidas por experiências passadas, medos presentes e ansiedades futuras. Marco Aurélio, imperador de Roma que governava um império, mas ainda lutava contra sua própria mente crítica, escreveu algo que deveria libertar você para sempre. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontre força. Quando sua mente diz: "Você é um fracasso", isso não é um diagnóstico médico, é apenas um pensamento, uma interpretação entre milhares de possibilidades. Quando ela diz: "Você nunca vai conseguir", isso não é profecia, é apenas ansiedade projetada como certeza. Os estoicos praticavam algo que chamavam de separação entre impressão e julgamento. Uma impressão é o pensamento que surge automaticamente. O julgamento é uma decisão de aceitá-lo como verdade ou questioná-lo. Sua mente pode ter a impressão: "Sou incompetente", mas você não precisa julgar essa impressão como verdadeira. Você pode observar e perguntar: esse pensamento é baseado em evidências reais ou em medos distorcidos? A voz crítica interna é um julgamento mal treinado. Sêneca, que conhecia intimamente os efeitos destrutivos da autocrítica, comentou: "Somos mais frequentemente assustados do que feridos, e sofremos mais na imaginação do que na realidade". Sua voz crítica interna não é sua consciência sábia te orientando. É um sistema de alarme defeituoso que foi mal calibrado ao longo dos anos para ver perigo onde não existe, para ver inadequação onde existe apenas aprendizado, para ver fracasso onde existe apenas progresso imperfeito. Pense nisso.
Se você tivesse um amigo que te tratasse como sua voz interna te trata, te chama de burro quando você comete erros, de fraco quando você sente medo, de atrasado quando você progride no seu próprio ritmo, você manteria essa amizade? Claro que não. Mas você mantém uma voz interior que é infinitamente mais cruel que qualquer inimigo externo, porque você acredita que ela está te dizendo a verdade. O mecanismo da sabotagem disfarçada. Aqui está como a voz cruel realmente funciona para te sabotar. Quando você considera uma oportunidade nova, candidatar-se para um emprego melhor, começar um projeto ambicioso, expressar seus sentimentos para alguém, a voz imediatamente começa o ataque preventivo. Quem você pensa que é para tentar isso? Você não está preparado o suficiente. Outras pessoas são muito melhores que você nisso. Você vai se humilhar se tentar. Lembra daquela vez que você tentou algo parecido e falhou? E o resultado? Você não tenta. E a voz diz: viu? Eu te protegi de mais uma decepção. Mas o que realmente aconteceu? Ela te protegeu da possibilidade de crescimento. Te manteve seguro na prisão da inação. Marco Aurélio explanou esse padrão destrutivo. O impedimento à ação avança a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. Mas sua voz cruel inverte essa sabedoria. Ela transforma o caminho em impedimento através de julgamentos antecipados. História real. Deixe-me contar a história de Lucas, um desenvolvedor talentoso de 29 anos, que se boicotava sistematicamente sempre que tentava crescer profissionalmente. Lucas tinha habilidades técnicas impressionantes, ideias inovadoras para projetos e até as mesmas conexões na indústria que poderiam abrir portas. Mas ele não enviou currículos para posições melhores, evitava oportunidades de apresentar seus projetos, se autodepreciava constantemente em conversas profissionais, sempre antecipando críticas antes que alguém sequer tivesse chance de avaliar seu trabalho. Quando uma oportunidade aparecia, sua voz interna começava o ataque. Você não é bom o suficiente para essa posição. Eles vão descobrir que você é uma fraude. Você vai decepcionar todos quando não conseguir entregar. Melhor ficar onde está, pelo menos aqui ninguém percebe suas limitações. Lucas sofria do que os psicólogos chamam de síndrome do impostor. A sensação persistente de ser uma fraude, de que suas conquistas foram sorte ou enganosas, de que a qualquer momento alguém vai descobrir que você não é tão competente quanto parece. Mas os estoicos entenderam isso de maneira diferente. Lucas estava permitindo que julgamentos não testados sobre si mesmo governassem suas decisões. Ele havia apresentado alguns fracassos passados e algumas críticas ocasionais em uma fixação de identidade. Eu sou inadequado. A transformação de Lucas começou quando ele praticou o que Epicteto chamava de separação entre eventos e julgamentos. Ele começou a questionar sistematicamente cada pensamento sabotador. Quando a voz dizia, você não é bom o suficiente, ele perguntava, baseado em que evidência real? Não baseado em medo, mas em dados objetivos. Quando a voz dizia, você é uma fraude, ele perguntava, se eu fosse realmente uma fraude, como explico as soluções que criei, os projetos que entreguei, os clientes satisfeitos? Quando a voz dizia, você vai falhar e humilhar a si mesmo, ele perguntava, mesmo se eu falhar, isso define quem eu sou ou é apenas um resultado temporário de uma tentativa? Lucas não eliminou a voz crítica, ela ainda surge. Mas ele desenvolveu uma voz alternativa racional que questiona, desafia e desmente os ataques automáticos. Essa voz alternativa foi construída deliberadamente através da prática estoica diária. Hoje Lucas liderou uma equipe de desenvolvedores numa empresa que antes ele considerava grande demais para ele. Não porque se tornou arrogante ou parou de ter inseguranças, mas porque aprendeu a não deixar que julgamentos distorcidos sobre si mesmo controlem suas ações. Se a história do Lucas ressoou profundamente com você, se você também segue esse padrão de sabotagem interna, deixe seu like agora. Nos comentários, complete. Minha voz cruel me impede de... Quando me diz que... Seja corajoso para nomear o sabotador. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também luta contra sua própria mente. Ferramenta estoica. Prática. Agora vamos à ferramenta estoica mais poderosa para desarmar o sabotador interno. A construção consciente da voz alternativa racional. A voz alternativa. Escudo da razão contra o auto-ataque.
Sêneca praticava diariamente o que chamava de diálogo racional com os pensamentos. Ele não tentou suprimir pensamentos negativos, tentou responder com razão. Todo dia você vai praticar escrever respostas racionais aos ataques do seu crítico interno. Não há frases motivacionais vazias, mas argumentos lógicos baseados em evidências reais. Exemplo prático de voz alternativa: voz cruel. Você é um fracasso porque não conseguiu aquela promoção. Voz alternativa racional. Não conseguir uma promoção específica não define minha identidade inteira. É um resultado entre muitos ao longo da minha carreira. Posso aprender com o feedback, melhorar minhas habilidades e tentar novamente. Meu valor não está numa posição, mas no meu esforço consistente e crescimento contínuo. Voz cruel. Você nunca vai conseguir construir aquele negócio que sonha. Voz alternativa racional. Eu não tenho evidência de que nunca vou conseguir. Tenho evidência de que ainda não consegui, o que é completamente diferente. Toda pessoa bem-sucedida passou por fase de ainda não consegui. Posso começar pequeno, aprender gradualmente e construir aos poucos, ao invés de desistir antes de tentar. Voz cruel. As pessoas vão te julgar e ridicularizar se você tentar algo diferente. Voz alternativa racional. Algumas pessoas podem julgar, outras podem apoiar. A maioria provavelmente nem vai perceber porque está preocupado com suas próprias vidas. E mesmo que alguém julgue, isso revela mais sobre as inseguranças dessa pessoa do que sobre meu valor. Marco Aurélio governava um império e ainda era criticado, mas isso não impediu seu crescimento. Treinar o contraponto, usar a razão como escudo. Os gladiadores romanos treinavam diariamente com seus escudos, não para nunca receber ataques, mas para bloquear os incidentes quando vinham. Você vai treinar sua razão como escudo contra os ataques mentais. Toda vez que surge um pensamento sabotador, pratique este processo em 3 passos. Passo 1. Reconheça. Estou tendo o pensamento de que sou inadequado. Note que você não está dizendo, eu sou inadequado, mas estou tendo o pensamento. Essa distinção é crucial porque cria distância entre você e o pensamento. Passo 2. Questione. Esse pensamento é baseado em evidência objetiva ou em medo e experiências passadas? Se um amigo me trouxe esse pensamento, eu concordaria ou questionaria? Qual seria a perspectiva de Marco Aurélio sobre esse julgamento? Passo 3. Substitua. Um pensamento alternativo mais racional baseado em evidências sérias. E então você conscientemente formula uma resposta que não é otimismo cego, mas realismo equilibrado. Exemplo: expandido em situação real. Situação: você precisa fazer uma apresentação importante amanhã. Voz cruel. Ataque automático. Você vai trabalhar na frente de todos. Vão perceber que você não domina o assunto. Você vai se humilhar e destruir sua confiança. Reconheça. Estou tendo pensamentos ansiosos sobre a apresentação. Minha mente está prevendo o pior cenário possível. Pergunta: qual a probabilidade real de eu trabalhar completamente? Das últimas 10 apresentações que fiz, em quais realmente travei? Eu preparei o material? Eu conheço o assunto? Mesmo se eu gaguejar em algum momento, isso realmente destruirá minhas experiências? Ou é apenas um momento estranho que já experimentei? Substitua. É normal sentir nervosismo antes de apresentações importantes. Ritual diário. Agora vamos criar um ritual diário específico que vai gradualmente treinando sua mente a importância de desarmar o sabotador interno. Ritual noturno. As 3 frases sabotadoras e suas respostas. Todo final de dia, antes de dormir, pegue um caderno, físico, não digital. O ato de escrever à mão tem impacto psicológico mais profundo, e pratique este exercício. Passo 1. Escreva 3 frases sabotadoras que vieram à sua mente durante o dia. Sejam pensamentos que atacaram você, paralisaram ou o fizeram duvidar de si mesmo. Exemplo: 1. Eu sou lento demais, nunca vou alcançar meus objetivos no tempo certo. 2. Sou burro, não consigo aprender coisas novas rapidamente. 3. As pessoas não me respeitam, acham que não tenho valor. Passo 2. Para cada frase sabotadora, reescreva com linguagem de coragem, lucidez e compaixão. Não negação da realidade, mas perspectiva equilibrada. Respostas: 1. Eu progrido no meu próprio ritmo.
Comparar minha velocidade com a de outros ignora que cada jornada é única. O que importa é consistência, não velocidade. Segundo, aprender requer tempo e repetição. Ter dificuldade inicial não significa incapacidade, significa que não estou no processo natural de aquisição de nova habilidade. 3. Eu não posso controlar o que todos pensam de mim. Posso controlar meu caráter e minhas ações. Algumas pessoas me respeitam, outras não, e isso diz mais sobre os valores delas do que sobre o meu valor. Passo 3. Leia suas respostas em voz alta. Sim, em voz alta. Ouvir sua própria voz dizendo verdades racionais tem poder psicológico que pensamento silencioso não tem. Este ritual pode parecer simples, mas é transformador porque cria consciência dos padrões de ataque mental, treina a voz alternativa racional, acumula evidência escrita de que você pode questionar pensamentos destrutivos, reprograma gradualmente sua resposta automática aos ataques internos. Marco Aurélio praticou variações disso em suas meditações. Ele escrevia para si mesmo não para publicar, mas para treinar sua mente a responder sabiamente aos desafios. Aqui está a verdade libertadora final. O mundo já te desafia o suficiente. A vida já é dura o bastante, as situações já são incertas, os outros já te julgam ocasionalmente. Você não precisa, não deve, aceitar ser mais um inimigo de si mesmo. Epicteto, que conheceu a crueldade de senhores que o escravizaram, mas decidiram se tornar escravo da própria mente, ensinou: se um homem for gentil consigo mesmo quando erra, será infinitamente mais forte do que o homem que se ataca impiedosamente. Marco Aurélio, que tinha inimigos reais tentando destruir seu império, mas não permitiu que sua própria mente se tornasse território inimigo, escreveu: a mente que não é escrava de suas próprias radiações negativas é uma fortaleza inexpugnável. Nenhum ataque externo pode destruir quem construiu a paz interna. Sêneca, que enfrentou exílio, perseguição e eventualmente morte, mas manteve dignidade através da filosofia, concluiu: o homem que aprende a falar consigo mesmo como falaria com um amigo querido, descobre uma fonte de força que nenhuma circunstância externa pode secar. A voz cruel dentro de você não é sua essência, é um padrão aprendido que pode ser desaprendido, é um julgamento mal calibrado que pode ser recalibrado, é uma interpretação distorcida que pode ser corrigida através da razão, da compaixão e da prática consistente. Você não precisa excluir completamente a voz crítica. Ela tem informações úteis sobre melhorias possíveis, mas você precisa parar de dar a ela poder absoluto sobre sua identidade, suas decisões e seu potencial. Seja sua própria fortaleza. Não é uma fortaleza que reprime emoções, mas uma que protege a verdade contra distorções. Não uma fortaleza isolada, mas uma com fundamentos sólidos em valores estoicos, sabedoria para ver claramente, coragem para agir apesar do medo, justiça para tratar a si mesmo como trataria um amigo, temperança para equilibrar autocrítica com autocompaixão. Se este vídeo despertou em você a percepção de que tem sido inimigo de si mesmo, de que sua voz interna precisa ser recalibrada com sabedoria estoica, faça 4 coisas agora. Primeiro, deixe seu like para que mais pessoas descubram que podem desarmar o sabotador interno e construir uma fortaleza mental. Segundo, nos comentários escreva: eu escolho minha própria voz e complete: a partir de hoje, quando minha voz cruel disser, eu vou responder racionalmente com. Terceiro, inscreva-se no canal e ative o sininho porque o próximo capítulo desta série vai revelar algo ainda mais profundo: o padrão da repetição. Por que você se sabota nos mesmos pontos? Vamos explorar os ciclos inconscientes que te mantêm presos aos mesmos erros. Quarto, compartilhe este vídeo com alguém específico que você sabe que luta contra sua própria voz interna cruel. Seja a ponte que alguém precisa para começar uma jornada de fazer as pazes consigo mesmo. Lembre-se sempre, a batalha mais importante que você travará não é contra inimigos externos, situações difíceis ou julgamentos alheios. É uma batalha por sua própria mente, pela capacidade de se tratar com a mesma compaixão, paciência e encorajamento que você daria a alguém que ama. Como Marco Aurélio escreveu: seja uma fortaleza para si mesmo, porque nenhum refúgio é mais forte que sua própria mente quando ela se torna aliada ao invés de inimiga. Sua voz alternativa racional começa hoje.
Sua fortaleza interna está sendo construída agora, tijolo por tijolo, resposta racional por resposta racional. Seja gentil consigo mesmo, seja racional na autocrítica, seja estoico na autocompaixão, seja sua própria fortaleza.